Na revelação que Deus deu a Nabucodonosor, ele viu todos os impérios mundiais, um após outro, em sucessão, do poder humano e político. No resumo a seguir, vemos a sequência histórica dos reinos do mundo, todos entrando em decadência, até serem substituídos pelo reino que não terá fim, o reino de Cristo, no milênio. Cada parte da estátua representava impérios e reinos com domínio sobre o mundo. Nabucodonosor teve um sonho em que ele viu uma grande estátua colossal, e aquela estátua, começando da cabeça aos pés, representava impérios mundiais em sucessão um após outros, até serem substituídos pelo reino de Cristo, que será eterno. Em primeiro lugar, nós temos a cabeça de ouro. Representava o Império Babilônico. Foi o primeiro império mundial gentil entre os anos 604 e 561 a.C. Em 586 a.C., foi destruído o Templo de Salomão, em Jerusalém. O rei era obcecado pelo espírito de grandeza do seu reino. Foi um grande administrador. Construiu os famosos jardins suspensos. Deus lhe falou em sonhos e mostrou o fim de seu reino. Em segundo lugar, nós vemos o peito e os braços de prata, que representava o Império Medo-Persa. Vê-se a confirmação nos capítulos 7 e 8 do livro do profeta Daniel. A história geral mostra isso. A Babilônia, no tempo de Hammurabi, construiu um canal que ia até o Golfo Pérsico, paralelo ao Eufrates. No Segundo Império, cresceu muito e corrompeu-se, enfraquecendo-se. Os medos e persas coligados invadiram de noite. O povo recebeu-os com festas em 556 a.C. Segundo a história, os invasores desviaram o rio por baixo das muralhas. Em terceiro lugar, nós temos o ventre de bronze. Representa o Império Grego. Dário foi enfrentado pelos gregos durante meio século, de 492 a 449 a.C. Alexandre da Macedônia foi quem o derrotou em 330 a.C. Dário foi assassinado por um sátrapa, enquanto caía nas mãos dos gregos. Alexandre dominou o mundo de então. Estendeu seu império até a Índia, Babilônia e Egito. Em Babilônia, foi recebido com festas. No Egito, aceitou o título de filho de Amon. Começou a reinar com 20 anos. Aos 33 anos, morreu embriagado com febre. Seu império foi esfacelado, dividido entre seus 4 generais, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, conforme a história geral, para cumprir-se a profecia. Em quarto lugar, nós temos as 2 pernas de ferro. Representa o Império Romano, nos meados do ano de 300 a.C. Roma dominou a Grécia e dominou o mundo. O império estendeu-se por toda parte. Em 395 d.C., dividiu-se em 2 partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O primeiro com sede em Constantinopla, o segundo com sede em Roma. Historicamente, foi o cumprimento perfeito da profecia. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Em quinto lugar, nós temos os 10 dedos, parte de barro misturado com ferro. São 10 reinos resultantes do antigo Império Romano que estarão em evidência nos fins dos tempos. Correspondem aos 10 chifres do 4º animal de Daniel 7:24 e aos 10 chifres da besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Refere-se a um poder que existiu
e que no momento não existe, mas que voltará a existir. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Trata-se de uma confederação de nações que se unirão no território do antigo Império Romano. Hoje é identificado como a União Europeia, que já tem um parlamento e uma moeda única, o euro. Corresponde aos tempos atuais em que as nações, em geral, são governadas por democracias, que são ao mesmo tempo fortes, ferro, e fracas, barro. Não há verdadeira união. O número 10 na Bíblia dá a ideia de globalização. O sexto e último reino é o reino que não terá fim, que, segundo a visão de Daniel, é a pedra cortada sem mãos. Diz o livro de Daniel: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Este reino será o reino de Cristo, implantado no milênio.